Hoje, o Cine Jornal mostra os bastidores do longa-metragem O Homem que Copiava, próximo filme de Jorge Furtado. Conheça a história de O Sumiço do Amigo Invisível, curta-metragem de Paula Barreto. E José Wilker relembra os momentos marcantes da carreira no quadro Perfil. Agora, o Cine Jornal está no ar. Pense rápido e responda: como é que se faz para achar um amigo invisível? A resposta está no curta-metragem O Sumiço do Amigo Invisível, novo filme de Paola Barreto Leblanc. Rosane me procurou, a Rosane Schwartzman, que é roteirista. E aí ela falou: ai, Paulo, eu escrevi uma história, acho que tem tão a ver com você. E aí eu li o roteiro, achei bacana, a gente trabalhou um pouco junta na versão. E aí a gente ganhou um concurso do Ministério da Cultura. Quer brincar? Não. Você só gosta de brincar sozinha, é? Que nada. Tipo, você já perdeu um amigo? Ele sumiu? Desapareceu. Puxa. Vou perguntar por aí. A gente gravou o filme todo em vídeo e fez o transfer para 35, né? Então, foi a primeira vez que eu trabalhei dessa forma, né? Gravando em vídeo para ter um resultado final em película. E foi muito gostoso de fazer, assim, o processo de encontrar as crianças. Como vocês conheceram esse amigo invisível? A gente conheceu lá em Campinas. Não sei explicar. Ele tinha que acabar de fazer tarefa. Como vocês brincavam com ele se ele é invisível? Imaginação. Foi o primeiro trabalho deles como atores e tiveram com um frescor muito grande, assim. Eles vieram com muita vontade de fazer. Mesmo assim, os baixinhos deram trabalho para a diretora. Dirigir criança é uma aventura, assim, porque principalmente pelo fato deles não serem atores profissionais, já preparados, já com os cacuetes todos da profissão, tinha horas que eles faziam muito bem, aí eu falava: ótimo, incrível, faz de novo. E eles não sabiam o que eles tinham acertado, eles faziam uma outra coisa que era boa. Então eu acho que é muito bom, assim, pelas surpresas e pelas coisas espontâneas e naturais que eles trouxeram. Ele também existe aqui na minha casa. Ele aparece de vez em quando. Quando a mãe e o pai deixam sozinho em casa, que não tem ninguém pra brincar, brinca com um amigo imaginário. Ele mora lá em São Paulo. Mas é bastante difícil também, né? Um trabalho árduo. Depois você já tá lá de algum tempo, fazendo 10º take, a criança tá cansada. A gente tem que ficar um pouco, assim, à mercê do tempo deles e do timing deles, assim. São eles, na verdade, que imprimem o ritmo do set. Não fique triste assim não, minha filha. Vai ver, aconteceu alguma coisa com seu amigo. Eu não sei mais onde procurar. Você já foi na polícia? A gente teve outros atores no elenco também, o Nando, o Fernando Alves Pinto, já que é nosso amigo há bastante tempo. E tivemos uma equipe também incrível. Eu tive a honra de contracenar com a atriz Raíssa e foi realmente uma honra. Não, foi muito divertido. E o que era mais legal é que eu fazia uma pequena esquizofrenia que faziam 3 personalidades diferentes. E as três brincando com ela. E é uma delícia fazer. Quando você deixa a molecada brincar, o difícil é você fazer elas brincarem na direção que você precisa. Mas se elas brincam na direção que você precisa, você tem os melhores atores do mundo. É uma menina que vai atrás do amigo dela. Que amigo? O Rubens. Ah, o Rubens, que é primo dela? Não, é um amigo dela, é um amigo invisível. E onde esse tal de Rubens foi visto pela última vez? Bom, tava na cantina da escola quando ele tentou roubar o meu chocolate. Além de sumir, ele também rouba. Não! Ele é legal sim, só que ele adora chocolate. Parece que a criançada conquistou mesmo Paola e Rosane. Diretor e roteirista já estão preparando uma série de 13 curtas relacionados ao universo infantil. Na verdade, a gente vai estar sempre trabalhando com essa estrutura do Amigo Invisível. A gente tem um fio de história de ficção com atores. E aí sempre vai ter o Nando fazendo um personagem meio doidinho, assim, que nem os personagens que ele fez. E a Raíssa. E a partir dos textos dela, a gente vai encontrar crianças reais que estão passando pelas coisas que ela também está passando. Paola Barreto já tem planos para o curta-metragem.
primeiro espaço onde ele vai ser veiculado e exibido são as salas de cinema, né? O circuito que o curta-metragem atualmente percorre, que são os festivais, as exibições no Petrobras, né? Curta Petrobras às 6. E, enfim, eventualmente antes de longas, né? Das parcerias que a gente conseguir fazer. Quanto à série, Não é nada, tá falando com o Rubens, tá? A série toda a gente está tentando vender um pacote para televisão, assim. Vão ser capítulos de 13 minutos, cada um abordando um tema. Os porquês, o irmão mais novo, as obrigações, como tomar banho, escovar o dente, fazer o dever, primeiro namorado, separação dos pais, enfim, temas que retratem o universo infantil, né, de uma forma geral. Eu me lembro que o meu tinha até nome. Era Decorvan, já viu isso? Era Carlitos. Eu tinha muito amigo. Eu brincava muito o tempo inteiro em rua. Então, acabava não dando margem pra você ficar sozinha e criar o seu amigo imaginário. Você não lembra, mas você... O polegar opositor permite aos seres depois de humanos trabalhos como os elogiados curtas-metragens Ilha das Flores, a manipulação de precisão. Você tem Eu, o memória. Sanduíche, Passou, acabou. o diretor gaúcho Jorge Furtado roda o longa O Homem que Copiava. O longa-metragem O Homem que Copiava, do diretor Jorge Furtado, está sendo rodado em Porto Alegre. Mas uma das cenas acontece aqui no Rio de Janeiro, onde os personagens marcam o encontro no Cristo Redentor. Só tem, na verdade, uma única cena aqui no Rio de Janeiro, que é aqui no Alto do Corcovado, e o resto todo é feito em Porto Alegre, e se passa no 4º distrito, num bairro de Porto Alegre, perto da Ponte do Guaíba, uma região da cidade, um bairro de classe média, que foi um bairro industrial há algum tempo atrás. É um cenário muito interessante. Eu escrevi a história eu fui no lugar, fotografei as locações e tal, e escrevi a história meio pensando na locação. Eles marcam um encontro no Corcovado, é um encontro, na verdade, dos 4 personagens com um antigo namorado da mãe da Silvia, que ela nem conheceu, mas a mãe falava muito dele e tal, e eles marcam um encontro com ele aqui, que é o Paulo, né, o personagem do Paulo José. Então o encontro dos 5 aqui, o filme termina aqui. O Homem que Copiava é a história de um garoto, André, que é um rapaz que trabalha numa fotocopiadora, numa papelaria de subúrbio, tirando xerox, assim, trabalha operando a máquina. E ele conhece uma menina, Silvia, que mora perto da casa dele. Ele segue ela e descobre que ela trabalha numa loja de roupas femininas e tal. E pensa e diz para ela que vai voltar lá para fazer uma compra. E ele não tem dinheiro para comprar nada lá, né? Então ele resolve falsificar uma nota de R$50 no xerox colorido para poder ir lá, né? Só que ele não quer entregar a nota falsa para ela, para não prejudicá-la e tal. Então ele resolve trocar a nota antes, né? Então começa a aventura dele, né? O elenco conta com nomes como Luana Piovani, Pedro Cardoso, Leandra Leal e o novo talento Lázaro Ramos. O personagem principal, o protagonista, que é o André, que eu não tinha ainda, né? E fiquei procurando, fiz muitos testes, fiz testes com 60 pessoas, eram assim, atores de 20 a 25 anos. Eu já tinha ouvido falar muito no Lázaro Ramos. Ele fez teatro, muito teatro, fez a peça A Máquina, da Adriana Falcão, dirigida pelo João Falcão. Todos me falavam dele muito. Ele fez o teste, realmente era muito bom. E aí pronto. O André, na verdade, é um adolescente comum que se apaixona por Silvia, que é uma menina que ele observa através do binóculo dele da janela. Na verdade, ele é muito tímido, expressa toda a sua timidez nos desenhos, ele desenha e pensa muito, é muito criativo, tem uma mente muito criativa, mas não consegue dividir esses sentimentos. Sou muito tímida, não tem muitos amigos. Os 3 personagens foram praticamente escritos para os atores, né? O personagem da Silvia é a Leandra Leal, eu escrevi o personagem para ela, eu sempre admirei muito o trabalho dela. A Silvia é uma menina que ela é apresentada na história porque o André espiona ela de binóculo. A mãe dela morreu quando ela tinha 11 anos e ela vive com o pai, que é, como ela diz, um escroto, que ela odeia, que o filme insinua até alguns maus tratos, assim, quando menor. Ele espiona ela tomando banho e tudo, e o André começa a se apaixona por ela se apaixona por ele. Eles começam a namorar e ele descobre tudo isso do pai e fica querendo tirar ela daquela casa desesperadamente, quer tirar ela dali, daquele mundo.
E aí ele se mete em bando de confusão para conseguir isso, e ela estimula ele muito a fazer tudo isso para tirá-la de lá. E depois no filme você acaba descobrindo várias coisas sobre a Silvia, porque a primeira parte do filme é só a visão do André sobre ela, né? A visão do binóculo sobre ela. E depois você começa a ver como é a Silvia de verdade, que aí eu não vou contar porque senão perde a graça do filme. Os outros dois personagens, a Marinês e o Cardoso, foram escritos para a Luana Piovani e para o Pedro Cardoso. Eu conheci a Luana já de trabalhar com ela no Comédias da Vida Privada, e o Pedro Cardoso há bastante tempo. A gente trabalhou junto, muito tempo, escrevendo junto, e também de ator. Ele fez algumas comédias que eu dirigi. Tem uma coisa que eu acho bonita, porque a pessoa está saindo assim da adolescência, entrando no começo da juventude, e se depara com um mundo muito sem oportunidades. O meu personagem se insere dentro dessa temática como um sujeito mais velho que já deveria ter resolvido essa questão, não conseguiu, então permanece numa juventude eterna, que é uma coisa angustiante, né? Até que ele é raptado dessa situação pelo personagem do Lázaro Ramos, que é mais jovem e que, porque está motivado por uma grande paixão, ele então se mobiliza para tentar resolver essa questão da inserção dele no mundo. Na verdade, eu acho que o filme tem essa coisa dos 4 personagens, são pessoas bem humildes e que têm o grande sonho de mudar de vida. Só que cada um tem uma ideia de como fazer isso acontecer. E a Marinês tem um fator que é muito engraçado, que ela é virgem aos 25 anos e ela acha que esse é o grande trunfo dela, que ela só vai realmente entregar o cara que mudar a vida dela. Ela trabalha com o André na papelaria, é uma pessoa bastante exuberante e gosta, usufrui da beleza e tal, e gosta de estar sempre sacaneando o Cardoso. Tem essa brincadeira meio gato e rato entre eles e ela acaba se divertindo, mas no fundo ela gosta dele. O Homem que Copiava foi um roteiro que eu trabalhei durante muito tempo. Assim, eu estou há 5 anos escrevendo o roteiro e nesse meio tempo eu fiz muitas outras coisas. Eu fiz 10 curtas já, desde 84 que eu faço curtas. E nesse meio tempo eu fiz muitas outras coisas para televisão, algumas coisas muito longas, como minisséries, o Luna Caliente, por exemplo, que é uma minissérie de 2 horas e 40 minutos, feita em 35. Então eu estava meio que ensaiando assim para fazer uma história que tivesse fôlego para segurar as pessoas um tempão no cinema. Com orçamento na casa dos 3 milhões de reais, O Homem que Copiava deve chegar às telas no primeiro semestre de 2003. No próximo bloco, a carreira cinematográfica do ator José Wilker. As diferentes imagens que revelam o talento do ator José Wilker nos fazem pensar por que este cearense nascido em 1946 não tinha a intenção de emprestar o corpo e a alma a mais de 3 dezenas de personagens só no cinema. Até eu começar a trabalhar como ator, jamais tinha me passado pela cabeça ser ator. E eu comecei a trabalhar por decreto. A gente era de um grupo que trabalhava junto ao Partido Comunista. E a gente foi escolhido para ser ator, assim, você, atores. Aí a gente foi, e durante um longo período, quase um ano, 6 meses a um ano, eu fiz teatro no meio da rua, no Canavial. A gente abriu uma clareira no Canavial para uma gente que assistia o espetáculo montado a cavalo, no meio da rua, fugindo da polícia, em carroceria de caminhão. Até que depois de um ano a gente finalmente subiu num palco de teatro e eu achei aquilo extremamente chato. Achei que não fazia o menor sentido o palco do teatro ou ser ator. E eu vivi nessa crise durante uns 3 ou 4 anos. Ao contrário de suas pretensões, ele acabou enveredando para o mundo artístico. No cinema começou como técnico, tinha vontade de se tornar um realizador, mas o destino reservava surpresas. Ter feito A Falecida foi um acidente. Eu fazia um estágio como continuista do filme e depois de 5 tentativas para rodar a sequência do enterro da falecida, que a gente não fazia porque chovia, a gente teve que fazer um dia. Então todo o pessoal que está acompanhando o enterro
é o pessoal da equipe técnica, porque não havia mais grana para pagar a figuração pela 5ª vez. Então a estreia é um acidente, quer dizer, eu estava ali fazendo um estágio e acabei dizendo 2 falas, sei lá, eu acho. Tem uma pena danada do Toninho. Perder a mulher por cima na véspera do jogo Vasco. Não é mole não, perder um jogo desse na decisão do campeonato. Não é mole não. Fogo. Puxa. Eu só realmente me vi interessado, me vi à vontade fazendo cinema quando eu fui fazer Os Inconfidentes do Joaquim Pedro. Nós vamos construir as fábricas. Na verdade, eu me achava absolutamente inadequado para a personagem, porque a figura que eu tinha do Tiradentes era aquela figura que aparecia em notas de cruzeiro. E era aquele cara de cabelo grande, barbudo, aquela figura meio imitando a imitação que se faz do que teria sido Jesus Cristo e assim por diante. E o Joaquim dizia que não, que na verdade Tiradentes era um jovem absolutamente impulsivo, até mesmo inconsequente, que estava muito mais perto do que a gente era nos anos 60, do tipo de sonho que a gente sonhava nos anos 60, que é aquele do ícone, aquele que a iconografia oficial mostrava. Alguém disse, não é levante sem cabeça fora. Talvez o Maciel ou o Padre Toledo, mas pode ter sido um outro, eu não me lembro. O fato é que eu disse, a se matar alguém, que se matasse o cabeça de escova, o ajudante de ordens, porque esse, desde que chegou, não parou de roubar. Eu estava tranquilamente fazendo uma peça de teatro, chamada Ensaio Selvagem, e o Jarbas Barbosa me procurou para quebrar um galho para ele. O Nanini ia fazer Chica da Silva e não podia fazer porque estava fazendo uma peça de teatro, o Pippin. E eu tinha que ir naquele dia, era o último dia da peça do Ensaio Selvagem, para Minas, para Diamantina, para começar a rodar no dia seguinte. Pensamos em alguma coisa diferente para essa noite, pois imaginamos que o Sr. Conde andasse cansado dos nossos pratos regionais. Ah! Aqui entre nós. Eu só espero que não tenhamos cabrito, hein? Chica mandou preparar um banquete africano, com todo o requinte das cortes negras. Ah, mais coisa pitoresca. O Casal, longa-metragem dirigido por Daniel Filho e lançado em 1975, marca o início de um encontro que no ano seguinte acabaria rendendo uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro. Quando a gente acabou de rodar o Chica da Silva, o Daniel Filho me falou que ele queria fazer uma homenagem ao Vianney, ao Duvaldo Viana Filho, que estava muito doente, fazendo para a televisão um caso especial, escrito pelo Vianney, inspirado na própria vida, na vida dele. E a gente correndo fez. Quando acabou, quando a gente exibiu, o Tarcísio Meira telefonou para o Daniel, propondo ao Daniel fazer aquilo em cinema. Aí aconteceu uma coisa engraçada, quer dizer, o filme pronto para lançar, a TV Globo começou a pensar em fazer Gabriela. Daí a Sônia fez Gabriela na televisão, a gente lançou o Casal e dava certo, quer dizer, a Sônia, eu na novela, a Sônia e eu no Casal. E daí o Jarbas Barbosa, de novo, procurou o Luiz Carlos Barreto e insistiu em que a Sônia e eu fizéssemos o Dona Flor. Quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata qual uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Dona Flor é um filme estranho para mim porque nem a Sônia queria fazer, nem eu queria fazer, nem o Bruno queria fazer. E a gente foi para a Bahia, assim, vamos fazer mais um filme, que chato. Aquela coisa assim, bem preguiçosa e até de um certo modo arrogante da parte da gente. A única pessoa que pode pegar em mim é meu marido, viu? Que eu sou? Teu marido, esqueceu? E sou o primeiro, tenho prioridade. Tadinho, vai embora, vai. Ele já tá pra chegar. Eu me lembro que, num extremo de arrogância, de grosseria, eu cheguei pro Jorge Amado e falei assim, Jorge, eu não consegui ler o livro, não. Você me conta como é que é? E ele, com um senso de humor extraordinário, falou para mim assim, vou te apresentar alguém que vai te contar tudo isso. E me apresentou um cantor chamado Bob Laô, que é um cara que tinha ido para a Bahia nos anos 30 fazer um show, tomou um porre e lá ficou. E que teria conhecido o Vadinho. Então eu fiquei, a Sônia, eu e esse cara, o Bob Laô, durante uma semana na mais absoluta esbórnia.
Ele contando o que era vadinho, o que não era. Eu acho que tudo invenção. Deixa, miserável! Sim, paga sua puta! Eu me lembro que o Luiz Carlos procurou a Sônia e a mim, porque o filme estourou todos os prazos de orçamento, para dizer que ele não tinha mais dinheiro para pagar a gente, cujo contrato tinha já acabado, e que ele podia oferecer para a gente um percentual na renda do filme. A gente se reuniu em separado, a Sônia e eu, e decidimos que não, pai, esse filme não vai dar um centavo. Então, 10%, 1%, 100% de nada é nada. Vamos acabar o filme e tudo bem, a gente está praticamente terminando. A gente tinha certeza que era um filme, era mais um filme só. E não um filme de 12 milhões de espectadores. Alô, alô, senhoras e senhores, muita atenção, povo de... Como é o nome desse lugar, hein? Sei lá. Ei, amigo, como é que é o nome dessa fabulosa cidade, hein? Se eu fosse o senhor, desligava esse alto-falante. Bye Bye Brasil, para mim, durante toda a filmagem, me dava a impressão de que era um filme que eu improvisava o tempo todo. Eu não sou comunista, eu não sou fascista, eu não sou covarde. Eu sou Tenório. Natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque. Deixa eu contar um negócio do Homem da Capa Preta. Eu estava morando em Paris, estava um dia de noite, de madrugada, tocou o telefone, eu atendi, era o Sérgio falando para mim se eu queria interpretar o papel de Tenório Cavalcante. Eu quero ver o mandado. Ainda não o tem em meu poder, mas nossas instruções são precisas. Se até às 6 horas da manhã o mandado não se cumprir, a casa será bombardeada. Pois muito bem. Ninguém entra na minha casa. E o senhor só sai daqui quando o cerco for levantado. Isso é um absurdo, deputado. Delegado. Eu voltei, a gente sentou, conversou, o pai falou, queria te apresentar o Tenório, então você tem uma visão de quem que era. E eu fui para um apartamento de uma das filhas dele aqui na Vieira Solto. Eu fiquei numa sala com um enorme janelão de vidro sozinho e de repente me entra um cara de chapéu preto, vestido de preto, com uma capa preta e vermelha e armado com uma metralhadora, falando comigo assim, porque ele tomou um tiro na mão e esse dedo não dobrava, então ele queria apontar e fazia assim. Eu falei, pô, esse cara é o Mick Jagger. Eu não sei como imitar esse cara. Deputado, o senhor fica muito bem assim, hein? E por que é que o senhor usava barba? É que barba na minha terra é sinônimo de vergonha na cara. Aliás, é exatamente sobre isso o meu pronunciamento, sobre vergonha na cara. Deixaremos o seu pronunciamento para outra ocasião, porque o senhor sabe, em televisão, o tempo... Como é que é? O nosso tempo acabou, nós estamos em cima da hora. Tudo. Corta. E eu me lembro que eu vi o filme junto com o Tenório, ele do meu lado. E quando acabou o filme, ele chorava muito e dizia que eu tinha carregado um karma pesadíssimo. E aí eu percebi que eu tinha feito um trabalho decente. Mas durante todo o tempo de filmagem, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. O senhor entra na toca do leão, pega na barba do leão, raspa a juba do leão. Na hora do leão rugir, o senhor diz que não pode? O senhor me toma por quem? Acha que eu sou um qualquer? Pode falar. Eu não quero. Pode falar, então. Não vou falar. Não dou entrevista para um oportunista qualquer. Pule na piscina. Mas eu não posso. Pule! Não! De Tenório Cavalcante a Antônio Conselheiro. Mais de uma década depois, José Wilker encarna o profeta sertanejo numa superprodução que reconstituía a história de um visionário que tirou uma legião de fiéis da miséria, mas foi massacrado pelo exército por ser considerado subversivo. O filme é Guerra de Canudos e o diretor é novamente Sérgio Rezende. Tinha noção do que eu estava fazendo no Canudos. Eu estou falando para a figuração que são pessoas que são cegas, que são aleijadas, são miseráveis, que estão fingindo que são cegas, que são aleijadas e que são miseráveis. O que eu estou dizendo aqui é pertinente, quer dizer, o que eu estou falando para essas pessoas eu falo coisas que elas precisam ouvir, que elas queriam ouvir, que elas, de alguma maneira, já ouviram há 100 anos atrás, quando o conselheiro estava vivo falando. Porque um fogo lhe sobrevirá da parte do Eterno por largos dias. E pelos demônios
será habitada durante muito tempo. Olha, ó Jerusalém pro Oriente, e vê o regozijo que vem de Deus, pois são os teus filhos que vêm, os que enviaste dispersos, segundo as promessas do santo, louvando o Senhor com alegria. O currículo cinematográfico de José Wilker continua crescendo. Fiz uma participação no filme do Bigode, fiz uma participação no filme do Zé Henrique, o Homem do Ano, e uma participação no filme do Cláudio Torres, O Redentor. E agora eu vou fazer o filme do Sérgio, Os Piadistas. Eu particularmente acho que existe um manual de representação num poema que diz assim: penetra surdamente no reino das palavras. O que para mim significa que você tem que, de algum modo, estar aberto, estar interessado, estar inclinado a investigar o significado das coisas, o significado de cada gesto seu, de cada gesto da outra pessoa, de você tentar se situar no mundo em que você vive, de tentar entender, admitir a existência do outro e assim por diante. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.